O Observatório de Interações Planta-Medicamento aconselha quem toma medicação a ter cautela no consumo de produtos naturais. A equipa de investigadores de Coimbra alerta para os perigos de reação tóxica que podem surgir. Quando o paciente mistura vários tipos de plantas, é preciso que o Laboratório de Botânica intervenha para identificar a origem da intoxicação, como descobriu a Carolina Ferreira. Pelo Laboratório de Botânica passa uma parte fundamental da investigação, porque aqui são identificadas as plantas. O que acontece muitas vezes é que um doente em que foi detectada toxicidade acabou por consumir diversos tipos de plantas e é depois preciso descobrir qual delas é que originou o problema. Vamos então perceber neste momento o que é que está aqui a acontecer. Neste momento estou aqui a identificar uma planta aromática, que é muito utilizada pela população portuguesa, que é o funcho. Muitas vezes há várias espécies com um aroma muito semelhante, neste caso, e portanto, muitas vezes a população em geral, que não tem muitos conhecimentos de taxonomia, de identificação botânica, confunde com alguma facilidade as plantas. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas habituam-se a tomar o que chamam um chazinho, portanto fazem uma infusão de uma determinada planta e habituam-se a tomar essa infusão de forma prolongada. Muitas vezes, se for um ato isolado, não fará mal à saúde, porque está a consumir uma substância numa quantidade baixa, mas se fizer esse uso prolongado, acaba por haver uma toxicidade por toma prolongada de uma determinada planta. Que tipo de sintomas é que podem surgir? Muitas vezes o que acontece são problemas com os rins, com o fígado. Porquê? Porque são os órgãos que nós temos que são responsáveis pela tentativa de eliminação dessas substâncias do nosso organismo. Tem aqui um caso clínico para nos apresentar o que é que se passa aqui. Portanto, neste caso, em concreto, pelo menos 2 espécies de Equisetum, que para a pessoa em causa era tudo a mesma planta. Portanto, a pessoa consumia vários tipos de plantas pensando que era uma só. Sim. Portanto, ela colhia, estava habituada a colher naquele determinado local e pensava que era tudo a mesma coisa. E a senhora acabou por vir a falecer. Que tipo de efeitos pode ter a cavalinha num ser humano? Pode ser tóxica. Portanto, e o uso prolongado pode mesmo levar à morte por intoxicação. Uma das componentes do projeto é a análise da interação entre medicamentos e alimentos. Uma das mensagens principais é que um medicamento em jejum não quer dizer que seja imediatamente antes do pequeno almoço. Bem, essa é uma excelente pergunta, já vi que se preparou. Bem, o que quer dizer? Efetivamente, quando é prescrito um medicamento em jejum, nós, enquanto cidadãos, devemos ter esta percepção. É que há potencialmente uma interação entre o alimento e o medicamento. Agora, a questão não está aí. A questão é que nós próprios, profissionais de saúde, esquecemos-nos muitas vezes de falar com os doentes para lhes explicar o que é em jejum. Porque o que é que a pessoa pensa quando é em jejum, não é? Toma a sua higiene, não é? Senta-se para tomar o pequeno almoço e imediatamente, antes de tomar o pequeno almoço, toma o seu comprimido, agora por uma forma farmacêutica. Evidentemente, isso não é em jejum, porque em jejum é de facto 20 a 30 minutos, jejum ou fora das refeições, é no mínimo 20 a 30 minutos antes da refeição ou no mínimo 2 horas depois da refeição. Para quê? Outro exemplo é que os antibióticos não devem ser misturados com leite nem produtos lácteos. Porquê? Bem, nem todos os antibióticos, porque essa é uma das questões de facto com que nós nos devemos preocupar. Quais são os medicamentos com que nós nos devemos preocupar mais em termos de interação? Aqueles que têm uma baixa janela terapêutica, porquê? Porque, evidentemente, uma alteração dessa janela terapêutica conduz a uma interação, e aqueles que depois têm um tratamento muito, mas muito curto.
caso dos antibióticos. Agora, há antibióticos, e antibióticos da família das tetraciclinas, e particularmente, neste caso, da família das quinolonas, que esses sim são muito usados na prática clínica do dia-a-dia, que, mais uma vez, nós nos esquecemos que, de facto, isso há uma complexação com os sais de cálcio. Estamos agora no laboratório de farmacognosia. O que é que acontece aqui? O laboratório de farmacognosia, ou a farmacognosia, é a ciência que estuda os produtos de origem natural, em particular plantas, e, portanto, faz estudos de plantas medicinais nos seus mais variados âmbitos, desde a parte botânica, a química, controle de qualidade, fitoterapia, etc. Temos agora aqui, então, um desses estudos a decorrer. Um dos exemplos que convém frisar é os perigos do pericão. Quais são? Pericão, ou hipericão, como é conhecido, de facto é uma planta que tem dado imensos problemas. Começa logo pela identificação das plantas. Nós temos mais do que 10 espécies espontâneas em Portugal e todas elas são conhecidas como hipericão. E algumas delas são quimicamente bastante diferentes. Acontece que o hipérico perfuratum, que é aquele que é conhecido como um antidepressivo natural, tem uma composição química completamente diferente do hipericão do Jerez, que é o hipérico androsemo. Portanto, que não é usado, não tem nenhum constituinte que lhe permita ser usado para a depressão. Só que as pessoas que conhecem ambos como hipericão, indiscriminadamente utilizam os dois. Claro que são para situações completamente diferentes e a agravar isto tudo, o hipérico perfuratum é das plantas mais estudadas e mais conhecidas em termos de interações com outros medicamentos. E por isso mesmo, daí já decorre os efeitos nefastos que pode acontecer com este uso indiscriminado, o nome de hipericão. Chegamos agora à unidade de controle da qualidade de produtos farmacêuticos. Estamos com o diretor da Faculdade de Farmácia, a quem pergunto qual a mais-valia de acolher aqui, nesta instituição, o Observatório das Interações Planta-Medicamento. Desde logo porque a Faculdade de Farmácia é uma instituição que se dedica ao estudo de fármacos, independentemente se é de origem natural, se são de origem química, e este observatório, consideramos que sendo o primeiro observatório desta natureza em Portugal, é uma mais-valia que traz à faculdade, não só o serviço que presta, mas também como uma sede de investigação na área das interações entre as plantas e os medicamentos. Ficam assim alguns exemplos dos perigos de juntar certos produtos naturais com alguns medicamentos. Quem quiser saber mais sobre a investigação pode consultar a página do Observatório na internet ou então ligar para a linha telefónica de apoio à população e aos profissionais de saúde.